Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. O técnico Felipe Luiz toma a decisão e promete fazer mudanças no time para o jogo contra o Madureira neste domingo pela semifinal do Campeonato Carioca. Inclusive, Felipe Luiz também já garantiu que no jogo da volta contra o Lanús, Pedro será titular absoluta. Eu vou falar sobre isso porque, se falando em Pedro, o único centroavante que o Flamengo tem de ofício, o Flamengo parece que realmente deixa aí, eu posso dizer assim, né? A busca de um novo centroavante segue no mercado do Flamengo, mas a tendência é que isso não aconteça agora. A janela se fecha já no próximo dia 3 e o Flamengo, a tendência é que o Flamengo vá para valer na busca de um novo centroavante, a contratação de um novo jogador, só no meio do ano. Já tivemos nomes aí como Caio Jorge, como o Marcos Leonardo, Richarlison, entre outros nomes, mas o Flamengo na verdade esbarrou aí realmente na dificuldade de contratar esses jogadores financeiramente, também em um momento do mercado, principalmente envolvendo a Europa. A janela agora não é favorável ao Flamengo. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação, falar também sobre a situação do caso Vinícius Júnior, hein? Olha só, o Pestriano prestou depoimento à UEFA e negou que insultou Vinícius Júnior. Então o Mbappé aí tá mentindo também, né? É inacreditável. Inclusive, a informação é que o Pestriano pode processar Vinícius Júnior e Mbappé por difamação. Cara, o que a gente vê é realmente uma corrente de proteção ao jogador argentino. Hoje, o certo é errado e o errado é que está certo. É um absurdo isso. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você, inclusive, falar também sobre as palavras do técnico do Bayern de Munique, o Vicente Kompany. Ele falou sobre a situação, principalmente sobre o Mourinho, né, querendo botar moral no Vinícius Júnior. É inacreditável. Eu vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Hoje já começo falando sobre esse caso de Vinícius Júnior. Isso porque a informação lá na ESPN é que Gianluca Prestiani, lateral argentino do Benfica, que teria insultado Vinícius Júnior com ato racista, prestou depoimento à UEFA e afirmou que chamou Vinícius Júnior de maricó. Maricó é um termo homofóbico, né? Mas diretamente chamando de veado. E ele ainda falou para a UEFA nesse depoimento que não chamou Vinícius Júnior de macaco. O caso está sob investigação da entidade, que apura o ocorrido no jogo que aconteceu entre Benfica e Real Madrid pelo playoff da Liga dos Campeões. Ainda não há decisão oficial sobre possíveis sanções. O que a gente vê aí é realmente uma corrente de proteção ao Prestiani, tá? É óbvio isso, é óbvio. A informação trazida lá no Sport Braille, lá de Portugal, traz o seguinte: Gianluca Prestiani pode processar Vinícius Júnior e Mbappé por difamação após acusações de racismo. Caso a UEFA considere Prestiani inocente, Vinícius Júnior e Mbappé podem ser processados por difamação, como acusações foram feitas publicamente e causaram danos à sua reputação. Ele teria direito a uma indenização e a um pedido de desculpas público. Cara, é inacreditável, né? Pô, se ele não chamou o Vinícius Júnior então de macaco, se não agiu de forma racista, por que botou a camisa na boca? E aquelas imagens lá no Estádio da Luz, né? Os torcedores fazendo gestos, cara. Diante do episódio que aconteceu em campo, os torcedores também fazendo gestos. O Mbappé deixou isso aí claro 5 vezes. O cara botou a camisa na boca 5 vezes, tapando a boca, chamando o Vinícius Júnior de macaco, velho. É inacreditável isso. Inacreditável. É o certo, tá errado. O errado tá certo, né? O que você acha, torcedor, sobre essa situação? Quem comentou o caso foi o técnico do Bayern de Munique, o Vicente Kompany. E ele, basicamente, né, ele foi diretamente ao comentário dele sobre Mourinho.
José Mourinho foi lá, querendo intimidar o Vinícius Júnior, falando do Vinícius Júnior, né? E ele falou o seguinte, o Company, olha só, a reação do Vini não pode ter sido forjada. Foi uma reação emocional. No estádio havia pessoas fazendo gesto de macaco. E isso aparece em vídeo. Para mim, o que houve após a partida foi ainda pior. Mourinho atacou o caráter de Vini ao usar a comemoração dele para descredibilizar a denúncia. Ele ainda fala o seguinte: além disso, ele mencionou Eusébio. Disse que o Benfica não pode ser racista porque o maior jogador da história do clube foi Eusébio. Mas alguém sabe pelo o que os jogadores negros passaram nos anos 60? Ele esteve lá para acompanhar o Eusébio em cada jogo fora de casa para ver o que aconteceu. Disse aí o Company. Absurdo, um absurdo que está acontecendo nesse caso de Vinícius Júnior. E pelo que a gente vê, tentem acobertar, né, essa ação, né, racista contra Vinícius Júnior pelo jogador argentino. Um absurdo isso, um absurdo. O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, deixa eu falar que eu separei aqui uma coisa muito importante, né? O Fernando Campos na Cazé TV. É uma coisa assim, é extra Flamengo, mas também inclui o Flamengo ali pela história do jogador. E o Fernando Campos da Cazé TV, ele falou o seguinte: muita gente fala, o Gabigol é um grande flop, não jogou nada na Inter de Milão, não jogou nada no Benfica, mas e daí? Se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo, multicampeão, vestiu a camisa da seleção brasileira. Hoje, por exemplo, o Gabigol tem uma carreira maior do que a de Gabriel Jesus. Alguém tem dúvida disso? Gostei dessa aqui. Comentário sobre Gabriel Barbosa. O que você acha, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E, na verdade, o Flamengo, desde a saída de Gabigol, o Flamengo contratou mais nenhum centroavante, né? Trouxe o Juninho já foi embora, não caiu aí nas graças. E aí temos aí a situação envolvendo o Pedro, o único centroavante no momento do Flamengo. Temos o Pedro. A informação é que o Flamengo segue atento, tá, no mercado, porém sem movimentações nesse momento na primeira janela do futebol brasileiro. A tendência do Flamengo é que vá buscar um novo centroavante para valer só na próxima janela. O que acontece é que o Flamengo encontra dificuldades nessa janela, principalmente em termos financeiro, mercado. A janela, principalmente se falando sobre a janela vindo jogadores da Europa, não é favorável ao Flamengo. Tivemos o nome de Caio Jorge, mas os valores foram lá para cima. Tivemos o nome de Richarlison, Marcos Leonardo também não tem condições nesse momento da janela. Então assim, o Flamengo encontra dificuldade. Inclusive o diretor de futebol José Boto já havia admitido a dificuldade de encontrar um reforço que eleve o nível do elenco. A avaliação interna é que só vale investir em um jogador que realmente faça a diferença técnica. Por isso a diretoria prefere aguardar uma oportunidade no mercado. O que você acha, torcedor, sobre essa situação? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quantas dificuldades o Flamengo contratar um jogador, né? Com quantas dificuldades o Flamengo tem que contratar um centroavante? E aí a gente continua vendo o Felipe Luiz improvisando esse time. E por se falar nisso, amanhã tem Flamengo e Madureira. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Felipe Luiz, de acordo com as informações, é que o Felipe Luiz deve fazer novas mudanças para esse jogo. Inclusive, o goleiro André deve ser titular para essa partida. Emerson Royal também deve ser titular para essa partida. Danilo e Vitão devem formar a dupla de zaga. Ayrton Lucas voltando pela lateral esquerda. Everton Araújo de volta. Eu falei sobre isso, Everton Araújo ontem. Em jogos realmente que o Flamengo teve melhores em campo, tiveram o Everton Araújo. Em jogo decisivo, jogo grande, ele não coloca o garoto. Então amanhã Everton Araújo e Dela Cruz devem formar a dupla de volantes. Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro formando aí o quarteto de ataque. Um provável time, tá? Lembrando que o Flamengo treina hoje, finaliza a preparação. Na verdade, né, o único treino do Flamengo hoje para o jogo de amanhã contra o Madureira. Beleza? Olha só, em se falando sobre o jogo de amanhã, depois desse jogo de amanhã, teremos o jogo de quinta-feira, jogo da volta contra o Lanús. Felipe Luiz, ele na entrevista, ele deixou claro
que na partida de volta Pedro será titular absoluto. Ele ainda falou o seguinte: ele pode começar como titular no jogo da volta. Obviamente é um jogador determinante, importantíssimo. Colocarei a equipe que for melhor para poder ganhar. A partir daí, os jogadores escalados, estando o Pedro ou não, será a equipe que eu creio que será a melhor para vencer. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Então, Felipe Luiz quase garantindo a presença de Pedro titular no jogo da volta contra o Lanús. Agora amanhã o Pedro também deve ser titular, tá? E lembrando, é o único centroavante. Se caso aconteça qualquer coisa com o Pedro, e a bola não chega no Pedro, né, gente? É uma barbaridade isso. E caso aconteça alguma coisa com o Pedro, o Flamengo vai ficar sem nenhum centroavante. Ou seja, vai o seu ano todo improvisando. Improvisa daqui, coloca o Plata, coloca o Luiz Araújo, coloca o Paquetá, coloca o Samuel. Todo mundo vai virar centroavante com o Felipe Luiz. É inacreditável. O que você acha, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo que acontece no nosso Mengão, queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.